O mercado, ele está começando a prestar atenção nos metais de novo. Mas na minha visão, ainda ele está olhando para o mercado errado, para o lugar errado. A maioria das pessoas enxerga apenas o que está subindo, o que já subiu, o que já virou manchete, o que ficou muito óbvio. Só que os grandes movimentos, eles não continuam porque viraram notícia. Eles continuam porque o pano de fundo estrutural ainda está se desenvolvendo e acontecendo. E é exatamente isso que eu quero conversar com vocês hoje. O que eu espero para os próximos meses no mercado de metais, onde estão as oportunidades e também aonde moram os riscos desse mercado no momento atual. A gente está vivendo um mundo muito peculiar no ciclo global. Ao mesmo tempo que as economias mostram sinais de desaceleração, os governos eles continuam presos a déficits elevados, a necessidade de reindustrializar as suas cadeias produtivas e tem uma corrida muito silenciosa acontecendo por energia e estratégia. Isso cria uma combinação que é muito favorável para os ativos reais, né, os hard assets, principalmente aqueles ligados a ofertas mais rígidas, ciclos longos e que têm uma dificuldade de expandir rapidamente, exatamente como os metais. Os metais eles não são software, você não aumenta a produção com um clique. Existe licenciamento, capex, geopolítica, logística, questões ambientais. E isso faz com que, quando a demanda estrutural aparece, quando você precisa muito desses metais no mundo, se não tem essa oferta suficiente naquele momento, talvez demore anos para o mercado se ajustar. E é por isso que, mesmo depois de movimentos muito fortes no ouro, na prata, eu ainda enxergo espaço para continuidade no setor. Claro, não de forma reta, sem volatilidade, mas com uma tendência estrutural de alta que ainda está bem viva. E o que o mercado está começando a precificar agora não é apenas um crescimento disso, é a escassez futura desses metais. E essa escassez ela não nasce de um fator específico. Ela é uma soma de transição energética, infraestrutura elevada, capex quase inexistente e algumas cadeias produtivas que não são desenhadas por questões políticas. Alguns metais eles subiram tão em linha reta que o fluxo começa a entrar com mais força nesses ativos, inclusive de investidores que não estavam posicionados ainda nele. Então, existe um risco de correções porque muita coisa boa já começa a estar no preço de curto prazo. Então, eu continuo construtivo com os metais para um ciclo de longo prazo, para os próximos meses, principalmente enquanto não houver um evento de estresse maior no mercado financeiro, né, no sistema como um crash. E em um ambiente que a liquidez ainda está fluindo no sistema, não sei até quando, mas ainda está, os déficits fiscais ficam cada vez mais elevados e os governos gastam pesados em ativos reais para se beneficiar. Bom, mas vamos lá. O que isso tem trazido de resultado prático para quem está mais próximo de mim? Então, antes da virada do ano, mais especificamente dia 29 de dezembro, eu fiz uma reestruturação na minha carteira. E eu cataloguei minhas posições e coloquei elas para os assinantes. Então eu mostrei a quantidade percentual que eu tenho em metais, em mineradoras, em commodities, em caixa, enfim, toda a minha carteira. E isso não é uma recomendação, é simplesmente eu mostrando o que eu estou fazendo com a minha carteira pessoal e falando minhas teses dentro de cada setor. Só que essa rentabilidade dessa carteira esse ano excedeu de longe minhas expectativas. Para você ter uma ideia, os metais que são parte relevante da minha carteira, né, são mais de 40%, já se valorizaram 36% só esse ano. Só nesses 26, 27 dias de janeiro. É uma loucura o que está acontecendo. E não estar olhando para esse setor, na minha visão, é mais loucura ainda. E eu não estou nem contando a parte de opções em metais que eu coloquei para os meus membros. Senão a rentabilidade, né, que eu mostrei seria ainda maior. Então, se você não está investido no setor, quer entender um pouco mais sobre minhas teses e acompanhar minha carteira, assine aqui o canal do YouTube, caso você prefira vídeos. Caso você goste mais de gráficos, ler artigos, eu gosto de escrever lá no Substack. Lá você tem acesso às minhas teses, também de uma maneira mais completa e com alguns gráficos. Então, tanto aqui no YouTube quanto lá, eu acabo colocando atualizações praticamente diárias ou a cada 2 dias sobre os ativos que eu fico acompanhando. Então, resumindo,
eu vejo os metais como um dos setores mais interessantes do mercado, enquanto não houver um evento de crash mais amplo. Eu acho que são ativos que eles tendem a performar melhor nos próximos meses e, caso cair, tendem a cair menos. Mas aqui eu vou fazer um convite que, caso você queira algo mais personalizado e falar diretamente comigo, clique no link que eu deixei aqui na descrição, preencha o formulário super rápido que eu coloquei, que eu mesmo vou entrar em contato com você. Lembre de se inscrever aqui e acompanhar os próximos vídeos, porque eu acredito que os próximos meses, eles prometem ser tudo menos monótono para quem investe. Um abraço e ótimos estudos!